E então fomos surpreendidos nesse momento com a informação de que passaportes não estão sendo mais emitidos. Por que isso, né? Por que que os passaportes não estão sendo mais emitidos? Não estão sendo mais emitidos porque acabou, o dinheiro, acabou a verba. Se acabou a verba, não tem como emitir novos passaportes. E esse é o problema que a gente está tendo nesse momento com a Polícia Federal. Não estão conseguindo mais emitir novos passaportes devido a problemas. Desde setembro, desde meados aí que acabou a pandemia, reduziu as restrições da Covid-19, começaram a aumentar a quantidade de pedidos de passaporte no Brasil. E isso fez com que a Polícia Federal tivesse um aumento aí na produção dos documentos. Porém, todo o orçamento ele depende do governo federal. No governo federal ele depende de aprovar esse orçamento que vai para a Polícia Federal para poder gerar esses documentos. E chegou agora em meados de novembro e acabou o orçamento para fazer e emitir aí esses novos documentos. Então, nós temos aí a situação em que as pessoas que estão tentando tirar o documento agora, nesse momento, não tem previsão de quando o documento estiver pronto. Quem já fez o agendamento, já foi na entrevista para coletar a biometria, tirar foto, essas coisas assim, mostrar os documentos, eles dizem que quem até ontem, até o dia 18, estavam garantidos os passaportes. Porém, vamos supor, quem ainda não agendou, quem ainda não foi na entrevista, será feito normalmente todos os trâmites, mas não tem previsão de quando ficará pronto esse documento. Então, saiu aí a notícia em vários sites devido à suspensão aí dos passaportes, e tudo mais. Aqui também falando Correio Brasiliense, Polícia Federal suspenderá a partir de hoje a confecção de passaportes por falta de recursos financeiros para a confecção do documento. E temos aí, né, a situação, né? Por que que está acontecendo isso agora? Ah, é culpa de Bolsonaro? É culpa do Lula, né? Tem gente falando que é o Lula o culpado. Tem pessoas que de repente querem sair do Brasil agora, né? Querem sair porque não querem ficar, né? Aqui a CNN também. Por falta de verba, a PF suspende confecção de novos passaportes. Também tem aqui falando. Eles acho que não divulgam a quantidade de passaportes emitidos, não falaram a respeito disso, se houve um aumento, se não houve, simplesmente falam que foi suspenso, que faltou dinheiro e que não consegue mais gerar isso daí. Aqui tem, né? Aqui no Estadão ele fala que alguns números. Olha, dados da Polícia Federal apontam que nesse ano a corporação havia emitido 1.932.000 passaportes até o fim de outubro. O número é maior que em 2020, 1 milhão de documentos. Então quase dobrou, né? Quase 2 milhões, isso só até outubro. Então tem bastante gente querendo sair, né? Isso daqui é até outubro, provavelmente 2000, esse ano, né? 2022. Não sei por que que fala 2020, 2021, 1.200.000. Então já houve um aumento em 2021, provavelmente por causa da pandemia, né? Provavelmente em 2020 o pessoal não conseguia, devido às restrições da pandemia e tudo mais. E daí depois começaram a se preparar e houve aí um aumento, mas né, dobrou, né? Dobrou a quantidade. Então houve realmente uma quantidade aí enorme de pessoas que estão pedindo passaporte. E custa 257, né? Não é barato. Mas enfim, né? Então, por que que as pessoas estão saindo, né? Então, aproveitando aí a Covid-19 que parou, né? A restrição, né? A restrição da Covid-19 que parou um pouco. Talvez pessoas que não gostam, não gostaram, sofreram com o governo Bolsonaro. E provavelmente pessoas que estão com medo do governo Dilma, né? Porque assim, o governo Lula que está vindo aí, nessa transição de governo, eles já estão colocando pessoas da era Dilma. Então, a gente com pandemia e guerra teve uma inflação de 10, alguma coisa por cento, né? 10,06%, se eu não me engano.
Mas com a Dilma, sem pandemia, sem guerra, sem nada, deu 10,67 em 2015. Então essas pessoas estão com medo de uma inflação, de uma deteriorização, de perca de investimento, de perca de tudo, e estão se preparando para de repente viajar, fazer alguma coisa. Claro que de repente não é a grande maioria, mas tá claro aqui, né, que dobrou, né, dobrou a quantidade de 2020 e mesmo para 2021, até outubro, vamos supor que dê 2 milhões e 400 até o final do ano, né, isso aqui até outubro, tem novembro e dezembro. Provavelmente, será que depois das eleições não vai ter um aumento significativo? Talvez sim, né? Talvez tenha um aumento significativo aí. Então, de 1.200.000 do ano passado e agora só até outubro já dá 1.900.000, então é muita gente realmente pedindo passaportes, né? Olha só, aqui também no G1 falando que o motivo é falta de verba, mas a gente sabe, ó, de acordo lá com as estatísticas, né? Não é só falta de verba, né? É também uma grande quantidade de pessoas querendo sair do país, né? Estão perdendo a confiança de continuar aqui, ou de repente vão para se salvar, né? Ou sei lá, né? Estão querendo sair, né? Então, algum motivo tem aí. Talvez político, pode ser, né? Ou de repente pode ser do governo anterior ou pode ser do governo futuro. Problema econômico, inflação, a pessoa não quer mais passar, né, por um problema como na pandemia com outro governo aí, né? Ou que um novo modelo. Ah, inclusive a data de validade de 10 anos atualmente, né? Antigamente ele durava só 5 anos, uma coisa assim. Mas daí foi em 2015, que no GHZ Política também fala. Então são todos os sites aí comentando da suspensão. Então é assim, você que de repente já fez o seu agendamento, tudo mais, já foi fazer entrevista até o dia 18, sexta-feira, né? Tá garantido, né, na data que eles forneceram. Mas depois disso, quem agendou, quem fez aí a partir desse sábado em diante, não tem previsão. Eles não dão uma previsão aí para quando que esses passaportes estarão disponíveis aí novamente. Aqui o site do governo também falando a respeito. Olha aqui, ó. Sim, todos aqueles que já foram atendidos nos postos até a emissão até o dia 18/11 receberão seus passaportes normalmente. Já fez o pagamento da taxa, vou receber meu passaporte. Já fez o pagamento, mas ainda não compareceu ao agendamento. Não há prazo para entrega do passaporte. Aquele caso, a pessoa não foi lá, não compareceu ao agendamento presencial, essas pessoas vão ter que esperar um pouco até o passaporte se regularizar, nessa situação aí do custo e tudo mais se regularizar. Os postos da Polícia Federal, agendamento online, serão fechados. O agendamento online aqui, ó, está dizendo, continuarão abertos, funcionando normalmente. Tem uma emergência, os passaportes de emergência serão emitidos. Emissão de passaporte de emergência segue normalmente. Então, isso daí, tá aí o site da Polícia Federal, no próprio GovBR, a nota da imprensa falando aí sobre isso e vários outros sites comentando sobre a notícia.